pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. E hoje a gente vai bater um papo aqui mais uma vez sobre logística, um grande profissional aí da Seara Alimentos. Mas antes disso, vamos fazer as nossas chamadinhas aí, né, Taylor? E aí, Helder, tudo certo? Tá padrão, nem muda, até o movimento já tá um igual. movimento padrão, mas é que nós já estamos criando aquela dinâmica, né? Enquanto um fala... Faz mais de um mês que nós não grava. Não, já estamos bastante. Mas assim, reforçando, Helder, o compromisso que a gente firmou lá em janeiro de 2024, já vamos para mais de 6 meses. O objetivo do canal sempre é trazer pessoas que tragam conhecimento, tragam experiência, e eu acho que a gente está cumprindo com o nosso propósito. Sim. Certo? Hoje, mais um convidado de peso. Eu ouvia falar o nome dele já algumas vezes nessas estradas. E conheci ele, acho que só de vista, mas hoje é uma pessoa bacana, nunca tinha conversado. Eu acho que isso também é uma dos encontros legais da vida, você ouvir falar da pessoa, nunca conversar, mas quando tiver a oportunidade... São os movimentos da logística, né? O mundo da logística... Se não tivesse passado pelos movimentos, talvez não estaria aqui hoje, não teria oportunidade. Exatamente. Mas você, nosso telespectador aí que vai assistir mais essa entrevista, com certeza vai aprender bastante coisa, vai ouvir uma boa história. Então, usar o meu bordão, né, Helder? Pega o controle, pega a pipoca, senta aí que lá vem conteúdo de altíssimo valor. Você que quer saber como que transporta alimentos refrigerados, como é feito uma movimentação dentro de um CD, esse tipo de situação você vai aprender hoje aqui nessa conversa. Mas antes, só reforçar que nós estamos nas principais redes sociais. Toda quarta-feira é publicado as entrevistas, né, às 18 horas no YouTube, e nas outras redes sociais a gente compartilha os conteúdos, cortes e alguma fala, alguma mensagem que possa impactar você que está do outro lado da tela. É importante também orientar a curtir o canal, a comentar, a se inscrever, que a cada novo episódio, você que é inscrito, você recebe uma notificação. Beleza? Vamos para o nosso bate-papo aí. Helder, apresenta aí o nosso grande convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é o Leandro Belo, gerente nacional de logística na Seara Alimentos. Conheço o Leandro quase 10 anos. Isso aí. 2015, lá em Cabo de Santo Agostinho, Recife. Implantando Ravex. Torcedor do Náutico? Torcedor de Santa Cruz. Jamais. Não faça isso comigo. Meu pai nessa hora fica revirando tudo. Ô, Leandro, cara, seja muito bem-vindo aí. Obrigado por ter aceitado o convite, né? De vir aqui bater esse papo com a gente. Espero que a gente possa falar sobre bastante processo, bastante história, e que você possa contribuir aí para o conteúdo do nosso programa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Já tinha ensaiado esse convite faz tempo, né? Desde o início aí não dava certo, mas é importante que deu certo agora. Estou aqui em São Paulo já há algum tempo, então já fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Mas obrigado vocês pelo convite. O Taylor jogou a régua lá em cima. Agora espero que manter o nível. Então vamos lá. Mas show de bola, né? Tu já deve ter visto aí alguns papos nossos, né? Nosso objetivo aqui é conhecer a tua história, né? Entender como que o Leandro, torcedor aí do Sport Recife, agora para não remoer ninguém, né? Chegou até aqui em São Paulo, chegou aí até um cargo altíssimo. Numa das entrevistas que a gente teve, né? A gente perguntou, tá, em algum momento tu para e analisa o tamanho da responsabilidade, a quantidade de pessoas, né? Então isso, obviamente, que tem uma bagagem. Quem é o Leandro Belo? Então, Leandro, você já falou, sou pernambucano. Filho do Paulo, da Thelma, irmão da Vanessa, da Marcele, casado com a Amanda, pai de 3 filhos. Então tem a Débora hoje com 18 anos, o Paulo e Rafa com 16. Gêmeos. E mais um cachorrinho, o Luke, um novo. O Luke não pode esquecer, né? Não pode, senão apanha em casa. Como você falou, então eu sou engenheiro de produção, formado em engenharia de produção,
com um MBA em Gestão Empresarial pela UGV, formei lá na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz um período do curso na Espanha, em Valladolid. E aí voltei, e desde 2013 que eu ingressei nesse mundo da logística, né? Tá desde 2013 na Seara. Desde 2003, na verdade, 2013 eu entrei na Perdigão. A Perdigão, tu entrou quando ainda era da... Ainda era Perdigão. Comecei na... Claro que foi engraçado, né? Que eu tinha feito Eu fiz a viagem, intercâmbio, em 2003. E aí, antes um pouco de viajar, eu tinha saído da empresa que eu estava antes, pedi as contas para poder fazer exatamente essa viagem. No meio da viagem, me chamaram para uma vaga, uma entrevista que eu tinha feito estagiário na Perdigão. E aí, quando eu voltei, foi que eu fui lá bater na porta da Perdigão, só me ligaram aqui quando eu estava estudando fora e tal. E aí entrei na Perdigão, foi quando eu de fato entrei na logística. E isso lá em Recife? Isso lá em Recife. Quantos anos tu tinha, Leandro? Eu tinha 22, 23 anos. Tá. Ah, então você agora é 2003. Ele tá falando 2013. 2003. 2003. Eu vi você conversando muito tempo aí com o Basso, com o Altemir, eles são a primeira geração, eu sou ali da segunda geração da logística. Então começou a validar o que eles estavam criando. Que na verdade, assim, foi bem isso. Passei trabalhei com todos eles, com essa turma aí, e a logística tinha recém saído do guarda-chuva do comercial. Sim. Né? Fazia pouco tempo que a logística refrigerado, tinha a Perdigão, a Sadia também junto, tinha saído do guarda-chuva do comercial 2, 3 anos atrás, antes de eu entrar. E aí você ficou quanto tempo na Perdigão? Na Perdigão eu fiquei há uns 3 anos, aí eu saí de Recife e vim para São Paulo, pela Perdigão, né? Participar de um projeto, o Atendimento Total Perdigão, era um projeto que voltava toda a cadeia da Perdigão para o cliente final. Que, o nosso negócio ele sempre foi muito empurrado, né? Então você botava o frango, o porquinho lá no campo e isso sai empurrando a cadeia. Então a Perdigão fez esse projeto de atendimento total visando tentar mudar um pouco disso e fazer com que o cliente, a demanda do cliente puxasse a cadeia. Sim. E aí eu fui era um braço de logística que a gente foi implantar o WMS do SAP em todos os CDs e algumas fábricas da Perdigão. Tá. E aí em 2006 minha filha tinha nascido. Eu estava viajando, ia uma vez por mês só em casa, que ficava pulando de filial em filial. E aí recebi uma proposta da Ambev, eu fui de férias lá e uma amiga indicou, fui lá, fiz uma entrevista, logo depois a Ambev me chamou e eu voltei para lá por causa da minha filha, que estava pequena, enfim. E aí passei um ano aproximadamente na Ambev. No Recife? Em Recife. Aí eu voltei para Recife, né? Foi curto, mas assim, uma grande escola, né? A Ambev era uma grande escola naquela época, intenso. Em um ano eu passei por 3 funções diferentes, 3 áreas diferentes. Isso que eu ia te perguntar, qual que foi as funções que tu desempenhou? Quando eu entrei na época, que eu comecei na Perdigão como estagiário e fiz de tudo, né? Começava monitoramento, autorização, faturamento, atendi cliente, customer service, naquela começando o trabalho de customer service. E aí na Ambev eu entrei como analista de rota. E aí tinha uma sala que eu cuidava, você fazia matinal, ia pra rua acompanhar as entregas e fazer treinamento em loco com o motorista, conversar com o cliente, ajudar na descarga, enfim. E aí eu fiquei um ano e aí me chamaram de volta para Perdigão. Só que aí, né, já fui para assumir um CD no Espírito Santo. E aí o Vitor Roberto na época e o Basso, Jeromar Basso, foi meu chefe, me ligaram chamando para ir assumir esse CD lá no Espírito Santo, né? Foi o meu primeiro cargo de liderança. Lá em Vila Velha ou Cariacica? Lá antes era em Vitória? Cariacica. Cariacica. Na verdade era depois do aeroporto ali. Não era nem Cariacica, ali era Serra. Serra. E aí na época eu fechei o CD de Serra e abri em Cariacica. Que era lá dentro da operadora logística. Ó. Depois na Seara virou TSP, né? Virou um TSP depois. E aí eu passei quase 3 anos ali no Espírito Santo e fui pro Rio. E aí a princípio eu fui ajudar o Basso, que tinha acabado de virar o CD aqui de Embu. Tava engargalado, era um CD com transelevador,
Tava tudo travado na época, os pallets que não entravam no transelevador, aquela loucura. E aí eu fui ajudar e ele não conseguia dar vazão nas outras operações, né? Do Rio, Minas, Espírito Santo. E aí eu fui pro Rio ajudar, a gente tinha saído no final de ano bem conturbado lá, que tentaram fazer um cross atendendo por São Paulo, deu aquele rebuliço na operação. E aí eu fui a princípio para ajudar e terminei ficando, né? Então o Baço, o Vitor me convidou na época, dividiu a regional do Baço, deixou o Baço focado em São Paulo, e eu fiquei lá com Rio, Minas e Espírito Santo. E aí logo depois veio a fusão com a Sadia. E aí, no meio da confusão... A fusão e confusão, ficava aquela coisa de Sadia, Perdigão, enfim, eu terminei ficando em Lactos, eu, Loriano Rigo, Bergonce, então, algumas pessoas ficaram em Lácteos, junto do Goneda, e o Darlan que ficou em carnes com mais algumas pessoas lá, né? O Altifon, o Altemir, o Basso ficou em carnes também. E aí logo na sequência eu recebi uma proposta da Rapidão Cometa, que ainda era Rapidão Cometa, que logo depois virou a FedEx. Eu tava lá quando... A matriz... Eu saí de uma confusão para outra confusão. Mas tu falou Rapidão, eu fiquei lembrando da época, foi também uma época de transição, velho. Foi. E a matriz deles era no Recife, né? A matriz era no Recife, mas eu entrei no Rio, né? Ah, tu entrou no Rio. Eu tava na operação da Pavuna, de Lactos, e a operação da Rapidão Cometa era muro com muro. Nossa. E aí eu conheci algumas pessoas de Recife, da Rapidão Cometa, o diretor de logística lá me convidou, fez um convite legal, bacana, uma gerência nacional na época, assumi um segmento lá da Rapidão Cometa, que era de grandes movimentações. A conta principal era da Vale. Então a Rapidão Cometa tem operação in-house em todos os armazéns da Vale Brasil. E aí é de tudo, né? Desde os armazéns de almoxarifado comum para as peças de trem, de trilho de trem, daqueles caminhões gigantes. Então era uma operação assim, um totalmente diferente do que eu vivia até então, que era de alimentos e bebida. Eu topei o desafio. Depois tem um episódio interessante para contar aí. E aí na sequência eu vim para São Paulo pela Rapidão Cometa. Não deu certo o segmento, vou contar a história depois. E eu vim para São Paulo e assumi a Regional São Paulo pela Rapidão Cometa, pela FedEx. Pela FedEx. Aí já era FedEx. E aí também foi uma outra baita experiência, assim, que tinha 5 CDs aqui em São Paulo, com 30 operações diferentes. Você imagina que eu tinha operação de livro, de máquina de meio de pagamento de 3 empresas diferentes, com toda aquela reversa. Você tinha uma linha de produção, nossa, diferente. Você tinha operação de varejo, de esportivo, que tinha mais de 20 mil SKUs para você fazer picking. Tinha operação de telefone celular, tinha um palletzinho ali de iPhone que custava uma fortuna. Então eram operações bem distintas uma da outra, tinha de tudo, e foi um grande aprendizado. E aí também, eu estava 1 ano e meio, fiquei na FedEx, e aí foi quando o Vitor, o mesmo Vitor lá da Perigão, que me tirou de Recife, ele me chamou para assumir a Regional Norte e Nordeste da Seara. E aí foi na época da Mafrig ainda, antes não da era JBS. Ainda não era JBS. A Seara tinha pego o espólio, né, da BRF, que o CAD fez com que vendesse uma parte da operação. E aí a Seara deu um salto muito grande de volume do dia para a noite. Você pegou marcas como Confiança, Fiesta, Resende. Então a operação da Seara era e triplicou do tamanho do dia para a noite. Então foi nesse desafio aí que eu entrei. Tinham 2 regionais Brasil e quebraram, e o Vitor teve que quebrar em 4, porque a demanda ficou muito grande do dia para a noite. E fui para lá para o Nordeste com esse desafio de recomeçar tudo, né? Porque no CDzinho que fazia 800 toneladas passou a fazer 2.500 toneladas do dia para a noite. Então não tinha processo, não tinha gente, não tinha estrutura. Sim. Então começar tudo do zero. E depois, aí, 1 ano depois, entrou a JBS, né? E aí foi aquela outra virada, né? Então não mudei de empresa, mas terminei mudando, porque foi outra dinâmica completamente diferente, de velocidade, de agilidade para conseguir fazer as coisas. E a gente ficava, o Fábio foi lá fazer uma visita, o Artifon foi que assumiu como meu chefe.
E aí, numa conversa com ele, sabe, Fábio, eu tenho esse projeto aqui, cara, ele tá crescendo muito o volume, todo dia cresce, vamos, e as operações eram todas terceirizadas, né, na Marfrig, só tinha a aqui de São Paulo, que era a operação própria, o resto era terceirizado. E aí eu fui com o projeto da gente primarizar as operações. Diz, ó, tem esse projeto aqui. Ele gostou da ideia, fez, toca. Se chegar nesse alvo aqui, botou num papelzinho de pão, tá bom. Então, no dia seguinte, eu já marquei a reunião, tá, conseguimos chegar no target que ele tinha estipulado e fomos fazer. E assim, foi o primeiro CD que a gente primarizou e foi uma loucura, que no mesmo ano eu primarizei 3 operações no Nordeste. Foi a de Recife, a de Fortaleza e a de Salvador. Fortaleza lá em Calcaia. Em Calcaia. Na verdade, a gente saiu, construiu, então estava construindo um CD novo, construindo um CD. Né? Não, funcionava em Calcaia antes. Depois foi E aí a gente foi quando a gente construiu o CD de Aquiraz. Em Salvador, lá no Piraí. Salvador já era o CD próprio, mas a gente teve que reformular tudo e a operação era terceirizada. Aí foi mais fácil, porque eu já só quis contratar todo mundo, mas tive que reformar o prédio inteiro, um prédio que estava há muito tempo sem manutenção e operando junto. Na época que eu entrei lá, ainda a Seara pegou, ficou operando um tempo junto no mesmo CD, Perigão e era 2 prédios ruins, era o de Salvador e o de Duque de Caxias. Pirajá lá. Duque também era horrível da resenha. E aí foi um ano desafiador. A gente ficou pronto o CD de Recife em fevereiro. Em junho virei de Salvador e em setembro virei de Fortaleza. Isso era 2014, 2015. Isso tudo entrando... Assim, o Artful entrou, a JBS comprou em 2013. Eu virei o CDs em 2014. Isso tudo entrando no WMS junto, né? Tudo implantando o WMS junto e na sequência entrando com o Ravex, né? Entrou o Ravex. O Winston, foi o primeiro CD que entrou o Winston lá em Cabo. Cara, que muito louco, né? Eu acho que vale até um ponto de observação para quem está assistindo. Logística, todo mundo sabe que é movimento, né? Olha o quanto esse cara se movimentou no início da carreira. Recife, São Paulo, Recife, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo de novo. E sendo regional do Nordeste, tu tá em Fortaleza o tempo todo? Na logística, as oportunidades nem sempre estão do lado, não, né? Tu tem que andar. Tem que se movimentar. Eu já mudei com esposa e filho umas 12 vezes. É uma pergunta que eu quero fazer na sequência. Não vou fazer agora, mas eu já tenho anotado essa pergunta. Minha mulher assistia. Ela é uma santa. É uma santa. Mas a minha, quando veio fazendo a mala hoje pra sair, ela fala, nossa, eu fico lembrando lá de trás. Não, calma. Mas é o que Talana falou, né? Assim, era uma área geográfica muito grande, né? Então, por exemplo, quando eu vim para São Paulo logo pela FedEx, a minha família estava no Rio. Eu tinha acabado de movimentar eles do Espírito Santo para o Rio. Então, tinha reformado casa, comprado casa no Rio. Não passou nenhum ano na casa nova. Caraca. Eu já estava aqui em São Paulo. Fiquei um tempo na ponte aérea. Na sequência, viemos para cá morar em Campinas. Eu morava em Campinas, que eu ficava atendendo alguns CDs no interior e aqui na capital. Mas também não passamos nenhum ano morando aqui em Campinas e já no final do ano eu já voltei para Recife. Qual que é a importância da esposa, dos filhos nessa movimentação e como que você sempre tratou tudo isso? Porque eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil e assim, é primordial. Tá? Assim, se você não tiver uma base, minha esposa sempre foi minha base dentro de casa. Você imagina, quando eu fui para o Espírito Santo, quando eu aceitei para o Espírito Santo o desafio, a gente só tinha uma filha. Era eu, ela, uma filha. Ela trabalhava em banco, era gerente de banco. Eu fui para lá assumir o CD. Então a gente foi com a ideia de uma coisa que terminou virando outra completamente diferente. Porque assim que eu cheguei lá, a janela não tinha nem mudado ainda, ela ainda estava no período de transição, a gente descobriu que ela estava grávida. E na sequência a gente descobriu que eram 2. Gente. Dose dupla. Então, assim, e aí quando ela foi transferida pelo banco, ela foi transferida para Guarapari. Não sei se você conhece o Espírito Santo. Então, sim, eu fui morar em Guarapari porque ela ficava do lado do trabalho dela. Guarapari, e atravessava Vila Velha, Vitória, até lá chegar em Serra. Eu passava 1h30 para chegar, 1h30 para voltar, naquela estradinha perigosa. E ela que aguentava, né? Na verdade, o meu salário era para pagar babá no início. Porque ela trabalhava, eu trabalhava fora, eram 2 babás na época, deu tanta confusão que ficou uma só, uma santa que a gente achou que ajudou muito a gente também. Então,
teve isso. Ela sempre me apoiando. Depois a gente foi pro Rio, ela ainda conseguiu transferência pro Rio. E aí quando veio para São Paulo, aí já estava numa condição um pouco melhor, que a gente conseguiu tirar ela. Ela também já não aguentava mais o banco, já não queria mais aquela vida, e foi pensar em fazer outras coisas. Mas, cara, sem o apoio dela, não dava, não tem como fazer, entendeu? E as crianças, na época as crianças eram pequenas, né? A ida para Recife foi muito boa, porque pegou numa época que eles estavam ali de 5, 6 anos até, vou dizer, 15, 14, 15. Então foi uma época boa de convívio com os primos, convívio com meus pais, com os tios, entendeu? Pegou uma época muito boa, fizeram vários amigos lá. E aí quando a gente veio para cá em São Paulo de volta, foi na pandemia. Então eu vim para cá, na verdade eu aceitei vir. O desafio era para vir assumir o Customer DRP nacional aqui em São Paulo. Isso foi no início de 2020, não existia pandemia ainda. Estava se ouvindo falar alguma coisa lá fora e ninguém imaginava o que ia vir, né? Foi quando eu topei o desafio. E aí treinei, encontrei outra pessoa, treinei outra pessoa. Na semana que estava para eu vir, fecha tudo. Estoura a pandemia. Tu veio pro lugar do Rodolfo? Era do Simoni. Do Simoni? Simoni. É que eu acho que eu lembro do Rodolfo. O Rodolfo foi primária, né? Primária, né? O Rodolfo foi primária. Na primária, tá certo. Vim pro lugar do Simoni e aí eu vim na frente, assim, fecharam, proibiram todo mundo viajar, eu liguei pro Fábio agora. Não tem? Teu lugar é aqui, tu vai assumir aqui, já tem outra pessoa aí no lugar, não tem muito o que fazer. E aí eu vim. E aí foi um grande desafio, né? Porque a família ficou lá, ninguém entendia ainda como é que ia ser. Na verdade, quando tinha aceitado, o plano já era que eles viessem só no final do ano, que ia terminar a escola, ia ficar um ano indo e voltando. Terminou que no meio da pandemia teve que mudar tudo, né? Já estavam fazendo aula remota, então não fazia sentido assistir aula lá, o cara dava no mesmo. E aí antecipamos os planos e aí no meio do ano eles vieram. Fiquei ainda aqui alguns meses indo e vindo, só eu no aeroporto, eu, o Adeildo, que o Adeildo era o diretor comercial, que aí ele também caiu dele vir na mesma época que eu. E aí ficava só eu e ele no aeroporto, praticamente sozinho, todo mundo lá com aquelas todo mundo cheio de né, se fosse máscara assim, um bando de astronauta no aeroporto. Fazendo um parênteses aqui, eu não conheço o Adeildo, mas o Adeildo nos testes, as coisas que a gente fazia, ele era usuário, ele tinha homologação, era o primeiro usuário. A gente usava sempre o Adeildo, sempre foi um cara conhecido no pessoal de desenvolvimento, porque era o primeiro usuário que tinha na lista. Ele falou, eu sabia que ele era comercial. Agora ele vai saber que você conhece ele. É um grande amigo, muito gente boa demais aí. Gosto muito dele. E aí foi isso, e aí no meio do ano a família veio, e aí de fato ficamos juntos aqui de novo, né? Mas aí a adaptação deles foi mais fácil por isso. Então, assim, já estavam há 6 meses sem sair de casa, sem ver os amigos, aula online. E aí chega aqui, lá a gente morava em condomínio de prédio, né? Não tem muito condomínio de casa em Recife. Aqui foi um condomínio de casa, começaram a ir pra rua, brincar. Rapidinho já... Foi engraçado que no dia que chegou a mudança, a gente tava tirando as coisas do carro, já tinha os meninos batendo na porta, perguntando se tinha filho, chamando ele pra brincar. Deve ser massa isso. A adaptação foi muito rápida. Você, né, na tua visão, quais são os prós e os contras dessas mudanças, dessa construção da família itinerante, né, peregrina? Acho que assim, os prós você cria uma facilidade maior deles fazerem amizade, de se relacionar com pessoas e se adaptar mais fácil, né, às mudanças. Acho que isso e hoje em dia faz muita diferença, né? A adaptação à mudança ela é importantíssima. Por outro lado, você está longe da família. Então hoje você tem meios que aproximam, chamado de vídeo, né? Mantém contato, é fácil pegar um avião, vai para lá, vem para cá, mas você está longe. Isso de fato é um problema. Mas também isso não faz que começa a criar a vida dele, né? Então, como eu estava falando, minha filha já passou na faculdade. Então, ela passou na faculdade lá em Recife e passou aqui. Passou no Federal lá e passou aqui. Ela não queria ir para lá. Eu ainda falei, vá para lá. Ela não quis. Hoje em dia já é com namorado. Então, termina que
mais fácil. Mais que eu ainda pense em tem os amigos e tem a qualidade de vida de lá, você tem a praia, que não tem aqui tão fácil e acessível como lá, a família minha, da minha esposa, enfim. Mas eles se adaptaram muito bem. Uma próxima mudança agora é só você e a esposa, mano. Quem sabe, Já né? namorado. Vai saber, daqui a pouco todo mundo. Ô, Leandro, e como que foi, né, pra ti essa construção na Seara, né? São aí praticamente pouco mais de 10 anos, né, dentro da Seara, 12 anos, 2013, né? 12 anos, 2012, 2024, 12 anos. Cara, a Seara também é uma grande escola, a gente viveu muita coisa já, né? É muito intensa, tá? A gente costuma brincar que 3 meses aqui equivale a 1, 2 anos fácil aí em outros lugares. E eu nunca gostei eu não consigo ficar quieto no canto, né? Então, por exemplo, eu fiquei esse tempo todo no Nordeste, mas estava construindo um negócio, começamos do zero, desenvolvendo um trabalho. A Regional Nordeste tinha os piores resultados do Brasil, eu saí de lá entregando os melhores resultados do Brasil, era referência no PEL que você foi lá implantar, a Vex, então eu pegava e implantava. Isso foi um dos grandes legados que a gente deixou lá. A gente construiu os CDs, contratamos todo mundo do zero, promovemos um monte de gente. E tinha uns caras bons, né? O Thiago, o Zé Maria. O Thiago, que tá em Portugal, já passou por aqui, o Edmilson, o Zé Maria. Era muito safado, que eu sempre falava, a Jussi Leite. A Jussi agora promovendo a coordenadora agora. O David, que é coordenador do CDK, disse, ó, a Jussi era a minha analista, o David era analista, o Fagner, que é supervisor lá, era meu analista, o Thiago começou lá como assistente logístico. De cabo lá, que foi pro... O Célio. Não, que foi pro iFood lá, eu até chamei ele. O Rafael. Isso, mineiro. O Rafael também entrou como assistente, um analista nosso. Então, assim, isso é legal, esse legado você deixa de formar pessoas e fazer essa geração mais nova subir, né, crescer. E eu sempre fiz eles se movimentar muito, né? Então eu peguei que tem muito isso, o pessoal quer ficar, começa com uma linha e quer ficar permanecendo naquela linha. Só que para você assumir uma operação, para você crescer... A gente falou do movimento, né? Você tem que se movimentar, você tem que conhecer mais coisas, você tem que conhecer ampliar um pouco o leque, né? E eu fiz muito isso com esse menino todo. Eu pegava o David, que era de transporte, eu joguei ele para supervisor de armazém numa operação nervosa que era lá na fábrica de São Gonçalo. Rebola. São Gonçalo foi uma escola pra galera, né? Joguei um monte lá em São Gonçalo. Precisava dar uma... pra lá também. Porque a fábrica ficava comigo. Thiago, eu falei com o Thiago lá de Portugal. Então é que eu ficava com os CDs e a fábrica. E aí a São Gonçalo, de fato, era uma escola. Porque ali você além de aprender de operação de armazém, você tinha toda a complicação de estar com a fábrica, cuspindo produto o tempo todo. A operação não é tua, né? A operação não é. Você aproveitar para conhecer um pouco da parte industrial. Então, assim, eu por ter feito engenharia de produção, já tinha essa veia de linha de produção, tal, facilidade. Mas quem não é dessa área não tem... Precisa conhecer. Sim. Precisa ter essa visão. Porque isso ajuda muito, né? Você pega um processo de linha de produção, você começa a entender os gargalos, onde é que está o seu gargalo, para você sair daquele problema. Produção toda desesperada para empurrar, buscando espaço, você precisando expedir. Né? Sim. Aí tem o problema de não ter devolução. Né? A gente vê isso aí na operação da Dora ali, né? Às vezes você vai falar assim... mostrar indicador, daí tu entra na operação da Dora, não tem devolução. É que eles não podem... Não tem reentrega, na verdade. Não tem a reentrega, daí tu vai, será que não usa o sistema? Não pode. Não pode tá lá dentro. Não aí pode. O cara tem que refaturar e fazer. Ô, Leandro, bem diferente. Deixa eu fazer uma pergunta. Entre nessas idas e vindas aí de armazém, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Entre armazém e transporte, quais os maiores desafios de um do outro entre você gerenciar um armazém e gerenciar um transporte urbano ali? Porque assim, no final das contas, o grande desafio é a produtividade, nos dois lados. Só que são coisas bem distintas, né? No lado de distribuição, você tem que buscar ganhar produtividade, reduzir o tempo de entrega, você pensar em como você facilita a vida do motorista para fazer a entrega mais rápido e conseguir você
aumentar a quantidade de entrega que você coloca no caminhão, a quantidade de peso, a ocupação daquele caminhão, para fazer com que aquele caminhão volte mais rápido, mas sendo mais produtivo. Fazendo mais entregas e saindo o mais cheio possível, próximo de 100%, né? Esse seria o mundo ideal quando você olha o transporte. Quando você olha dentro do armazém, você dá mais produtividade, só que de uma forma diferente. Aí você está falando de pessoas que vão fazer o seu pique, então você facilitar o caminho de pique do operador, do separador, para que ele ande menos e produza mais. Então você fazer uma maior quantidade de caixa por homem por hora, a quantidade a produtividade em doca, você fazer com que o conferente e o operador na doca carregue cada vez mais caminhões de uma forma organizada, que facilita a vida do motorista, mas que ele seja cada vez mais produtivo. Então são desafios diferentes, mas voltados para a produtividade, que no final das contas se reflete em redução de custo. Que é o que a gente precisa buscar na logística, né? Entregar na data certa, na quantidade certa e com o menor custo possível, né? Qual que foi o projeto aí que você tocou que mais impactou a tua vida como profissional? Cara, eu vou te falar que esse ano de novos CDs no Nordeste foi um ano de grandes aprendizados. Que foi um pulo, né? Não é que foi um pulo, assim, era o início da Seara. Você imagina que, do mesmo jeito que eu tinha um projeto nos CDs, a área de engenharia estava toda voltada para a fábrica, porque as fábricas também tinham muita demanda e tal. Então lá a gente teve que fazer tudo zero. Eu tive que negociar com o operador, com os construtores, eu tive que fazer o projeto, que eu nunca tinha feito um projeto de um CD, tirando do papel mesmo, ó, você precisa ter isso, precisa ter aquilo. Eu disse, o pulo disse, tu saiu ali de uma parte que tu tava bem mais tranquilo. Exato. E vai para uma regional. Assim, aí você vai desenhar todo o projeto, com todas as áreas, com todo o tamanho que você precisava ter, quantidade de picking, disso, aquilo, outro. Depois contratar a gente, porque o RH a gente também, do mesmo jeito que eu só tinha 10 funcionários, precisava ir para 120, o RH não tinha gente para contratar os 120, então a gente se virava nos 30, ia negociar, ia comprar empilhadeira, comprar coletor, implantar coletor, sistema, treinar todo mundo. Então foi um ano assim de grandes aprendizados ali. Viveu aí praticamente os 4 cantos aí do país. Na tua visão, qual a diferença da mão de obra em cada local desse que você passou? Porque a gente, quando a gente ia fazer treinamento de motorista, a gente falava, né? Só muda o sotaque, as reclamações são as mesmas, mas você conseguia identificar o perfil do motorista gaúcho, o motorista nordestino, o motorista mineiro, o carioca, cada um ele tem um trejeito. Cada lugar você tem dificuldades e particularidades diferentes, né? E vai muito também da disponibilidade de mão de obra do local. Você pega o Nordeste, é um lugar que, assim, sempre foi muito pobre. Então, a pessoa que pega aquele emprego, ele agarra com as duas mãos, como diz na JBS, ele não quer largar. Era mais difícil antigamente. E, por outro lado, você também tem uma oferta maior de mão de obra. Eu fui para o Espírito Santo e eu concorria com mão de obra com a Vale, do Rio Doce, com a Petrobras, que pegava a gente, embarcava para trabalhar 15 dias, ficar 15 dias em casa. Ganhando 2, 3 vezes mais do que eu pagava no armazém, o cara ficar à noite batendo caixa dentro do congelado. Sim. Então ali, imagina o quanto que eu sofri de mão de obra. Era difícil ali para você pegar. A pessoa começava, dava uma semana, não queria mais ficar. Aí depois você vai de lá, vai para o Rio de Janeiro. Cara, a quantidade de coisa que tinha no Rio de Janeiro, a gente já batizava as operações lá com parecia a Polícia Federal. Era operação carimbaço, operação isso. Cara, eu assumi uma operação de lácteos e em um mês roubaram 36 carretas de leite. Na Pavuna ali? Na Pavuna. Pega aquela Avenida Brasil, meu Deus. Não, era assim. Chapadão. Cada lugar tem sua particularidade. Todo lugar tem suas facilidades e dificuldades, né? Mas todo lugar é diferente um do outro. Levando em consideração, Leandro, esses desafios ali de armazém e transporte, na tua opinião, quanto a tecnologia é importante para esse tipo de operação, quando tu vai implantar uma nova... visando a redução de custos, né? O quanto a tecnologia pode contribuir no teu ponto de vista? Muito. Acho que assim, a gente ainda usa pouco aqui no Brasil, que é do potencial que tem, né? A gente estava falando agora há pouco, eu tenho 3 grandes sistemas, um de armazém, um de roteirização, um de track de entregas,
Cara, e a gente não consegue fazer eles interligar, por exemplo. Você não consegue, hoje você tem uma baita oportunidade de fazer esses sistemas se conversarem. Você joga uma inteligência artificial generativa no meio disso tudo, que faz com que uma coisa vá aprendendo. Você pegue os aprendizados da entrega, da rua, traz para dentro da autorização, retroalimenta a autorização, faz isso conversar com o teu armazém. Um caminhão que já está chegando lá na porta, já está dizendo que vai encostar em tal doca, já está com tudo separado. Cara, a gente tem uma baita oportunidade na mão de fazer diferente e melhor daqui para frente, né? Fora todo o desafio que você tem de implantar operações de fato robotizadas, automatizadas, e que no nosso segmento de congelados tudo fica um pouco mais difícil, né? Você vai fazer um inventário com drone no seco, é uma coisa. Você vai botar um drone para fazer inventário no congelado. É diferente. Caranga de frio. Não... A mesma coisa você pega um robô para fazer separação. Você tem várias operações legais aqui para você ver. Acho que quando você passa para uma operação de congelados, tudo fica um pouco mais difícil, né? O próprio Sorta, o tanto que a gente sofreu na época, Perigão, quase 20 anos atrás, estava com operação com transelevador, tudo, mas sofreu muito no início. A Sadia tinha aqui em Jundiaí, mas você pega o CD que tinham feito lá em Salvador, nunca rodou. Da BRF, nunca rodou aqui, nossa. Você falou falou aí da tecnologia, dessa questão da integração. Você está desde o começo na operação, né? Passou aí por várias áreas. Como que é, na tua visão, olhar como que as coisas acontecem hoje em relação ao teu primeiro mês de operação, né? Principalmente em relação à tecnologia? Tu implementou um armazém do zero, passou por um processo de implantação de um WMS, depois de um tracking. Como que é olhar, né? Ver as dificuldades de hoje para atingir um número em relação às dificuldades lá de trás e ver a galera às vezes reclamando com as ferramentas na mão. Como que é isso? Cara, eu vou mais atrás, eu vou mais além um pouco, né? Quando eu comecei fazendo monitoramento, na verdade, assim, quando eu comecei lá na Perigão, não tinha nem software de autorização, não tinha nem o Roadnet implantado primeiro, foi o Roadshow. Lá não tinha, eu comecei a fazer o Roadnet, a gente criou uma macro no Excel, que eu pegava as informações que vinham dos cálculos e botava bonitinho para ficar mais fácil, porque antes era só no papel juntando, fazendo risco para um lado, risco para o outro, formando carga, ia para o SAP para juntar, embalar os carros. Aqui a gente já estava um pouco mais, mas o monitoramento nosso era tudo no papel, era Excel. Você pegava a relação do que saiu no dia, ficava ligando para motorista e aquele motorista não estava mais naquele carro, era outro, você não sabia. Cara, hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? A grande dificuldade, acho que o grande desafio que a gente tem é fazer de fato as pessoas utilizarem bem a tecnologia que a gente tem. Perfeito. A gente tem uma Ferrari na mão e tem pessoas que dirigem ela como um Fusquinha ainda. Sim. É o grande problema. Esse é um grande desafio que nós temos, né? E a gente percebe muito isso quando a gente vai em clientes menores que usam o extremo potencial que a ferramenta tem. E você vê os maiores não utilizando tudo que ela pode proporcionar, né? Nessa pegada ainda de projetos, tu passou aí pelo projeto de implantação do PEL, né? Na tua visão, o que o PEL ele praticamente ia dentro das unidades e ensinava todo mundo a trabalhar dentro de um padrão. Eu perguntei isso para alguns, né, sobre a contribuição e o aprendizado. Você aprendeu com o PEL? Muito. Eu acho que foi um grande projeto, né? Difícil de implantar. Você lembra do tanto que a gente ralou. Muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo, mas eu sempre apoiei muito e entendi que aquilo lá fazia uma baita diferença, porque é uma padronização. Você conseguia garantir que um CD lá no Nordeste estava operando igual a um CD no Sul, no Sudeste, no Norte do país. E eu via nisso uma grande vantagem. Então eu sempre fui um grande apoiador. Tanto que a grande virada que a gente conseguiu dar nas operações lá no Nordeste foi isso. E tanto que o PEL era um dos pilares que a gente tinha de medir a eficiência, medir a colocação ranking, né? A gente criou um ranking dos CDs e o PEL era das ferramentas que a gente media. E o Nordeste estava sempre lá, dos 3 CDs tinha sempre 2 no Nordeste, nos 5 tinha os 3.
Então, a turma ganhou vários prêmios, viajei, fui para Londres, o time viajou, ganhava prêmio. Então, A própria construção que tu diz ali dessa galera que foi crescendo, né? Hoje todo mundo tá no alto. sim, Eu lembro dessa galera que tava lá no começo, tá todo mundo bem hoje. E todos passaram pela escola. a terceira geração. Terceira, quarta. Deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Tem muito jovem que assiste o nosso canal e gosta de ver as entrevistas, já trabalhou com o profissional, pô, esse cara eu já trabalhei com ele foi meu chefe em tal lugar. Para esses jovens, qual a orientação que o Leandro passaria, levando em consideração que eles estão iniciando agora a sua carreira no mercado de trabalho? Acho que assim, primeiro querer, né? Querer acreditar, saber onde quer chegar, tá aberto à mudança. Então, precisa estar aberto à mudança, que tudo muda. Assim, não adianta você ficar preso, querendo estar naquele seu mundinho maravilhoso, que as coisas vão mudar. De uma forma ou de outra vai mudar. Não tem que ter medo da mudança. Tem que encarar o desafio. Eu falo dos meus filhos até hoje aprendo muito com eles, né? Ensino, mas aprendo muito com eles. E eles jogam futebol. Eu sempre falo para eles, cara, vá, dê o seu melhor, jogue com garra e se divirta. Aproveite o Aproveita processo. A jornada, aproveita para aprender. Suga o que você tiver que sugar de quem está em cima, que tem muita gente que tem o que ensinar. Então seja humilde e vá, suga o que você puder sugar, não fique preso num processo só, tente entender mais, abrir um pouco a visão, ter uma visão mais ampla, entendeu? Da cadeia como um todo, e questionar, né? O jovem, por si só, os jovens de hoje já são mais questionadores. Sim. Acho que isso é importante, desde que você use esse questionamento para estar aprendendo, né? Como eu estava falando, eu não fiquei parado, né? Quando eu estava já com a operação já organizada, estava ali tranquilo, tá na hora de procurar a sarna para me coçar. Foi quando eu quis ir para São Paulo, não aprender a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, depois de tantos anos de logística, eu nunca tinha cuidado na área de planejamento, de abastecimento de CD, de customer service nacional. Vim para cá. Foi um ano muito desafiador porque tinha uma pandemia no meio. Então, mudou completamente o consumo nosso naquela época, né? Então, como que eu abasteço um CD, que era de um jeito, o planejamento, a meta acontecia, a venda acontecia de um jeito, e do dia para a noite, a produção. Então, você imagina o desafio, né? Aquele ano foi... eu estava brincando que eu sofria no avião, mas você imagina fazer com que as pessoas viessem, estava toda a campanha do Fica em Casa, tudo aquilo outro, você tem que fazer as pessoas virem trabalhar. Porque não era só os heróis de jaleco, tinha os heróis de Japona também, né? Os caras que a gente precisava botar comida. A gente precisava botar comida na mesa das pessoas que estavam em casa e tinham que ficar em casa. Mas a gente tinha que vir, você tinha que fazer todo aquele trabalho de convencer as pessoas a vir, a sair, a se arriscar, porque naquela época a gente estava se arriscando, né? De pegar um ônibus, vir para o CD, trabalhar. Então, foi um ano bem desafiador que mudou tudo o conceito que a gente tinha. Então, era uma fábrica que não conseguia produzir porque deu Covid naquela fábrica, ou então absenteísmo alto, você não conseguia contratar. Ao mesmo tempo mudou o consumo, então você sai de um tipo de consumo no varejo, você vai para um consumo mais atacadista, as pessoas correndo para o supermercado, então do dia para a noite sobe o consumo do 0,80, mudou o tipo de produto. Então você sai de produto granel para vir para produto porcionado, porque a pessoa não queria manipulação. Então assim, foi uma mudança radical, e eu assumi uma operação que eu não conseguia ter contato com as pessoas, né? Tava eu aqui no CD, as pessoas em casa e eu aprendendo, tendo que me virar naquele, foi um ano bem desafiador. E na tua visão, qual que é a principal diferença de ter trabalhado no planejamento e trabalhar com o transporte, trabalhar com o armazém, né? São 3 áreas totalmente correlacionadas, mas com um foco totalmente diferente. Com o customer também, né? Ali eu comecei a ter mais contato com o planejamento. Quando eu fui para Margarinas, e aí, continuando a trajetória em 2021, eu fui para assumir as operações de Margarinas que a gente tinha comprado as operações da Bung, né? 3 fábricas e toda a parte de logística.
E logo na sequência eu estava organizando, porque assim, foi uma virada muito rápida, a gente teve que implantar todo o nosso padrão, processo, tudo do jeito de operar da Seara, as pessoas não conheciam sistema nosso. Então, do dia para a noite também deixa de ter tudo aquilo que eles já tinham consolidado para ter tudo novo e a gente reaprender a fazer as coisas, né? E logo na sequência, 2 meses depois, veio o planejamento, o SNOP, o SNOI, toda a parte de matéria-prima, planejamento de matéria-prima. Eu nunca tinha trabalhado, não sabia nem como é que era uma fábrica de margarina. E aí, logo quando eu assumi o planejamento, travou uma fábrica de margarina, deu um problema lá, tive que ir lá para entender como é que funcionava, não tinha produto, a venda acontecendo. Cara, é bem diferente o processo, o planejamento, mas no final das contas é pessoas. Eu falei, não pode ter medo de coisa nova, né? Cara, arregaçar a manga e aprender. Entender com quem conhece, com quem faz, tem facilidade de conhecer de produção, de conhecer demandas, vai fazendo coisas que são correlacionadas com o que a gente tem no dia a dia, né? Como eu falei, no final das contas é uma restrição. Você tem que saber como você sai daquela restrição, daquele gargalo seu. Quando você pega uma implantação, a primeira que você vai, se apanha igual o gato no saco. Aí na segunda você está um pouquinho melhor, na terceira você já pegou o jeito, a quarta você já tem um padrão e assim vai. Você passou por várias fusões, você comentou, várias aquisições. Entre a primeira, né, não digo a última porque está em constante movimento, qual foi o aprendizado e a maneira que você se comporta hoje profissionalmente e aí tendo um time na mão para gerenciar quando acontecem essas transições? Eu acho que o principal é humildade para você entrar, mergulhar no processo, saber que as pessoas estão ali. Vai ter jeitos diferentes de fazer, mas as pessoas já estavam fazendo. Então, é difícil você chegar e querer impor um jeito de fazer, só por impor, só por você que comprou, você que está na frente daquela operação. Acho que é entender, ser humilde, ter humildade para entender como que o negócio funciona, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode fazer de diferente para transformar aquilo dali numa operação melhor do que era. Tá? E juntar os dois mundos, né? O que você tem no bom de um lado com o que você tem no bom do outro. Aconteceu em margarinas. Assim, ó, a Bung já operava, já rodava bem, fazia bem o seu processo. Não é você chegar lá simplesmente impor, não, porque a Seara faz assim. Aqui na Seara é desse jeito, como algumas pessoas fazem. Não, vamos juntar o que tem de bom de um e de outro. Vamos fazer um negócio melhor ainda. Melhor do que a Seara, melhor do que a Bung. Vamos juntar tudo numa coisa só e nesse caldeirão sair uma operação melhor. Acho que esse é o segredo, tá? Ir no detalhe, ter as pessoas certas no lugar certo, porque no final das contas são pessoas. Então, é você ter a pessoa certa no lugar certo. Não adianta você ter a pessoa certa no lugar errado. Acho que e também você entrando em conhecer pessoas e saber qual é o lugar certo para aquela pessoa. Né? Pegar um gancho do que você falou de pessoas, né? São 2003, estamos aí para 21 anos de carreira aí na logística. Na logística, sim. Né? E eu imagino que tenha passado tantos colegas de trabalho quanto pessoas que você liderou e gestão. Qual que é a tua estratégia quando você tem uma equipe abaixo de você para você motivar, engajar aquela equipe para ela entregar o máximo do trabalho? Tá lá, acho que primeiro é saber se ela está no lugar certo. Tá? Perfeito. Acho que esse é o ponto que a gente estava falando. E você conhecer o potencial daquela pessoa e entender o quanto que ela pode entregar e fazer ela estar sempre se desafiando. Acho que é desafiar o time, fazer com que eles entreguem mais, conseguir buscar extrair o potencial todo que eles têm. Tá? Dar desafio, estar junto com o time. Você tem que... Meu papel como líder é facilitar a vida deles. Certo. Quem está operando são eles, eu só tenho que facilitar. Então, que eles precisam de ajuda, facilitador, eu estou ali para ajudar e dar o direcionamento, né? Direcionar o caminho, né? Direcionar o caminho. Hoje, né, comentei ali no início da nossa conversa de falar sobre o tamanho da responsabilidade. Hoje, em algum momento, assim, você para e faz essa análise? O torcedor do esporte de anos correndo lá em Recife, tu parar e olhar o tanto de gente que tem embaixo hoje. Sabe que assim, ó, quando eu saí de Recife na logística,
Acho que eu fui a primeira pessoa que saiu do Nordeste na época da Perigão para vir para o Sudeste, né? Que era sempre o contrário, né? A logística se formou muito no Sul. Sim. Então as pessoas vinham do Sul para cá, você pega a turma toda de lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O celeiro ali, né? O que você fala, assim, você para pensar, pô, vim lá de Olinda, Recife, para vir para cá, tá hoje são 21 CDs, 20 SPs, só no CD são 1.700 pessoas, só no CD, direto, né? É bastante coisa. Pra dar orgulho pro velhinho, mas, cara, não muda nada, assim, você ter... Assim, no dia a dia parece que é normal, né? É normal. O que o Basso falou, assim, cara, eu não... Não tem como parar pra pensar nisso. Falou assim, eu nunca fiquei pensando nisso. Não tem como, a gente não para pra pensar nisso, né? Você para, sabe o que tem que fazer, vai fazer e ajudar as pessoas. Esse é o maior legado. E nessa trajetória aí, eu imagino que deve ter tido algumas resenhas, algumas histórias engraçadas. Tinha uma boa. Tem alguma história aí que é legal da gente ouvir? Cara, tem. Sabe que eu tava falando da FedEx, da Rápido Cometa. Então, eu fui para lá para esse projeto que era assumir a operação da Vale. E aí, junto comigo, eu tinha trazido também um gerente lá da Volks, que ia ficar abaixo de mim, junto comigo lá, montando essa operação. E aí, fomos para a operação, fui para a reunião com o cliente. Meu diretor foi lá apresentar a gente para o cliente. Temos aqui uma promessa que a gente tinha, estou trazendo aqui 2 caras sênior do mercado para ajudar aqui na operação. E aí os caras da Vale viraram para ele e falaram, mas a gente chamou vocês aqui para dizer que a gente vai primarizar as operações. Tinha acabado de pedir demissão na Perigão. Olhei pra cara dele e disse, e agora? Puta, gente, imagina. Você imagina, mas assim, foi bem legal. O pessoal foi muito... sempre correto. Foi engraçado na hora. A cara de desespero do meu diretor foi pior do que a minha. Ele olhou pra mim, olhou pro outro assim. Ele foi fazer um comunicado e o cara comunicou outro. O cara comunicou outro. Tava todo mundo com a carta na manga, então. Exatamente. E aí, mas eles, no momento lá, tranquilizaram, fica tranquilo, tem trabalho pra vocês. Eu já tava pensando aqui como é que eu ia voltar pra Perdigão e dizer, me dá de volta. Enganei, não era isso. Ser surpreendido negativamente não é fácil. Ô Leandro, a gente cita aqui, né, nenhuma história ela é construída sozinha, né? Jamais. A gente tem, ao longo da trajetória, você tem pessoas que são referências, você vai se tornando referência para outras pessoas, é isso que faz a roda girar. Quem que são as referências do Leandro, os mentores do Leandro ao longo da carreira? Aprendi muita coisa com meu pai. O jeito de se relacionar, de ser extrovertido, de ser humilde, de tratar todo mundo bem, independente do cargo. Sempre brinquei muito com todo mundo. Você lembra das implantações lá? Brincava, não interessa se é um assistente geral, assistente de limpeza, se é um diretor. Acho que isso aprendi muito com ele, fora caráter e tudo mais. E na logística, tive grandes professores, né? O meu primeiro que me contratou como estagiário foi o Rigo, hoje é diretor lá na BRF, foi meu primeiro chefe na logística. Passei pelo Jorimar Basso, o Vitor, o Berto, foram grandes professores aqui. Depois, aí, quando virou BRF, fui conhecer o Artifon, Altemir, Miguel Anzolin, o Schumacher. Então, faltando a primeira onda ali, quem começou a logística de refrigerado no Brasil, né? Eu fui a segunda onda ali, então aprendi bastante com essa turma, né? Eu lembro uma vez, cara novinho, assumiu esse primeiro CD, eu tinha menos de 30 anos, e aí eu tava como coordenador regional na época, a turma já era tudo gerentes, a turma da primeira onda, eu tava numa sala, lembro na época tava juntando ali ainda Perdigão e Sadia, eu novinho ali com 31, 32 anos e a turma lá na mesma sala lá com todos esses craques, esses feras aí da logística, o Darlão, o Vitor, o Jorimar Basso, o Paulão Souza, o Rigo, todo mundo na sala ali, foram grandes professores, né? A gente entrevistou anteriormente aqui o Leonardo, né, da UMA ali.
ele falou um negócio que ele fez uma conta rápida assim que chamou atenção. Ele falou, cara, no meu segmento tem XY empresa, cada empresa tem XY profissionais. Nesse perfil tem cerca de 40 caras no Brasil hoje, atuando. Você reparou que ele falou isso? Sim. Não é pouquíssimo. É pouquíssimo. Aí quando a gente começa a conversar com todo mundo aqui, todos citam praticamente as mesmas pessoas, né? É que a gente está muito nichado aqui no refrigerado, alimentício refrigerado, ok. Mas, de certa forma, é muito pouca gente, né? O tanto de campo, a extensão do campo de oportunidade que tem é gigantesca, né? E falando um pouquinho de processo, eu lembro que no começo desse trabalho, uma das grandes dificuldades da região Nordeste era a temperatura, né? Você tem todo o calor, e aí toda a construção que tinha que ser feita, a padronização de frota, a disponibilidade de transportadores lá não era tão alta igual era aqui. Acho que até exportou um pouco, né? Importou um pouco de transportador daqui para lá. Como que, na tua visão, qual foi a virada de chave para fazer isso dar certo, né? Porque parte do resultado do PEL ali era constituído do indicador de temperatura. Como que foi viver essa construção e atingir resultado? É como se tivesse extraindo leite de pedra, né? Mas foi muito focado em gestão, né? Você implantar a gestão, você fazer com que ela fosse com que a rotina fosse cumprida. Você garantir que fosse feito o pré-frio, que o caminhão já encostasse na temperatura adequada. Você garantir que terminou o carregamento, vá para a tomada. Fazer aquele acompanhamento na unha ali durante as entregas, se está batendo frio ou não está batendo frio. Reunião constante com o transportador, treinamento de motorista. Então a gente chegou a chamar o pessoal da Termoquim, todo mundo para ir lá treinamento de como funciona o frio, de ligar o frio quando a porta estiver aberta. Então tudo aquilo. E, cara, martelar na cabeça, né? Então todo final de semana fazer treinamento com os motoristas, juntava todo mundo ali, matinal de manhã, ainda pregando isso e atuando no monitoramento junto com tecnologia. Aí foi quando a gente plantou o Ravex, aí você conseguia fazer uma gestão do frio eficiente. Tem todo aquele cálculo que o Miguel teve aqui, ensinou como é que foi feito. 70%. Meus professores, o Miguel, o Altemir, que também já passou por aqui, também grande professor. A gente vai falar com a Juliana Anitta, né? Que são três pessoas ali que a gente tinha de referência desse assunto. Era o Miguel, o Altemir, e os dois citavam a Juliana Anitta também, né? A gente vai falar com ela. Eu não cheguei a conhecer ela. Que fizeram parte dessa construção. Deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Você que trabalhou com bebida, carga seca ali, vamos dizer... Operador logístico ainda. Operador logístico, refrigerado, agora últimos, né? E margarina, né? Que é outra coisa. E aí, é o refrigerado, é uma pancada mesmo, ou os outros também são tão difíceis quanto transportar alimento refrigerado? Assim, cada um tem sua particularidade, sua dificuldade. Não tem... É que a gente quer puxar a sardinha pro nosso lado sempre, né? É difícil pra cacete você fazer entrega de congelado, refrigerado aqui no Brasil, que a infraestrutura é muito ruim, de estrada, de tudo, calor, é complicado. Mas, por outro lado, você tem dificuldade em tudo que é área que você vai. Quando estava lá em bebida, cara, a quantidade de roubo, de tudo que você tem particularidade com bebida alcoólica, com cerveja, você tem um mundo diferente à parte, entendeu? Aí você vai para outro lado de carga seca. Cara, você imagina o que é uma carga com notebook, com celular. Então, assim, cada coisa tem sua dificuldade. Essa história de bebida, eu tinha um amigo que ele era motorista da Ambev. Aí ele contava as histórias dos caras
conseguiam abrir a garrafa, preencher com água. Enchia com água. Preencher com água. mesmo? Eu, no cliente lá, quando chegava no freezer, estava tudo estourado a cerveja aqui. Você olhou, é água. E aí Ele usava um cano, tirava a tampa, bebia o líquido E aí botava a tampa de tinha novo. os rolos. Uma vez lá em Ribeirão das Neves, a gente pegou um caminhão de mercadoria voltando, o cara parou o caminhão fora do CD e começou a descer engradado de cerveja. Aí eles faziam rolo, um trocava a sobra de mercadoria com bebida do outro, os caras ninja. Garantiu o churrasco. Garantiu o churrasco, cerveja e carne. Eu acho que eles não vão dar, eles dão um jeito. Dá um jeito. Rapaz, o brasileiro é pra inventar. Na nossa operação tinha o Mr. M. Ninguém sabia como ele conseguia O que ele fazia? Ele conseguia tirar aquelas pecinhas de SS8, que era o salaminho da BRF. Ele fazia uma mágica lá que ele descolava a fita sem perder a cola. Tirava a fita só no caqueado, como se diz, só no caqueado. Cara, Rio de Janeiro aprendeu algumas coisas desse. O bicho era alguns artimanhas lá. O cara fazia uma caixa de lasanha e vira 4, cara. Ele colava a etiqueta do lado, lasanha bolonhesa, tá aqui. Lasanha e queijo, tá aqui. Esse cara era fácil, não. Ô Leandro, você, né, a gente falou muito de família e dessa construção Da história. da história. Como que você se vê nos próximos anos, né? Você é um cara novo, tá com a família praticamente formada, mas tem aí o quê? Mais 20, 30 anos de carreira pela frente. Finalmente aproveitar a vida, né? Se a gente for pensar pela média do que a galera dessa primeira geração está trabalhando, você tem ainda 25, 30 anos de carreira, né, com a família formada. Quais são os teus planos aí pro futuro? É uma coisa interessante você falou que já passei por alguns amigos e trabalhando, tinha um colega que quando estava no Espírito Santo, que ele falava isso, ele já tinha uns 10 anos a mais que eu e não tinha filho ainda, estava tendo a primeira filha ali, e eu já tinha 3 com 10 anos a menos. Sim. Tem um lado que ele começou a formar patrimônio, tudo isso bem antes do que ele conseguia, né? Só ele e a esposa, tal, conseguia formar. Eu, desde novo, tive que correr atrás para sustentar as 3 boquinhas nervosas, né? Um pouquinho nervoso. Você imagina 2 adolescentes de 16 anos que tanto que comem jogam bola. E agora vem o lado contrário, né? Agora eu começo daqui a alguns anos eu já estou saindo a desfrutar um pouco mais do futuro, né? Poder viajar, aproveitar mais a vida, não que eu não tenha aproveitado. Eu gosto muito de casar bem as duas coisas. Eu trabalho muito, a gente tá nessa vida louca de trabalhar 12 horas por dia, principalmente quando tem essas mudanças, você se enfia no mundo diferente. Eu assumi essa nova posição tem 3 meses, então trabalhando ainda pra caramba para colocar a casa em ordem, mas daqui a um tempo dá uma desacelerada, né? Desacelerar. Agora... Viajar o tanto que eu gostaria de viajar, adoro viajar. Tem que viajar mais. E ver o esporte campeão de alguma coisa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Para essa turma toda aí que já trabalhou contigo, qual que é o desejo do Leandro aí de deixar um legado aí, se fosse falar? Pra pensar, falou em Leandro Belo, o que gostaria de ser lembrado? Gostaria de ser lembrado como? Eu queria ver essa galerinha toda aí assumindo como liderança, né, pelo país espalhado por aí, né? Acho que um dos principais legados que a gente pode ter é isso, né? Formar gente, ensinar passar para frente o que a gente aprendeu nesses anos todos, ensinar essa turma a ter um pouco mais de paciência, saber que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas eu queria ver eles assumindo essas posições de gerência, assumindo novos cargos de liderança Brasil afora aí pelas empresas, né? Legal. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. E o que é o hobby do Leandro? A gente conhece o cara que tá na luta aí 12 horas trabalhando. Aqui não estamos falando de meta, né? Vem indicador, essa efetividade. O que tu costuma fazer nas horas vagas aí quando tá descansando? Cara, aqui em São Paulo, churrasco. Bastante churrasco. Mas eu sou um cara que, desde pequeno, fui criado na praia, no mar. Então, o meu hobby principal é mergulho. É mesmo? Mergulho, naufrágio, pesca submarina,
É que Gosto tu muito do mar. vivia na beira do mar, né? Eu fui Era criado por isso. desde pequeno, ia pra praia, E São José do aqui Coroa tu Grande. tem ido pra Santos, pra Itanhaém ali, que é... Aqui eu já mergulhei aqui em Paraty, em Angra. Lugar melhor, legal também no mergulho. Mas isso quando tu fala mergulho, tu... Como é que Mergulhar é? de cilindro, Ah, de cilindro. 30 metros de profundidade, naufrágio. Que legal. Aqui, Recife é um dos melhores lugares aqui do país para mergulho, né? Você vai na costa de Pernambuco ali, você tem mais de 30 naufrágios. Naufrágios antigos, naufrágios naturais, naufrágios artificiais também. Também bem legal. Água limpa, né? 60 metros de profundidade de visibilidade. Você vai para Noronha também. Né? Isso é um esporte praticamente, né? Tem risco isso? Sempre tem, né? Mas sabendo fazer e estando bem preparado, treinado, controlado, né? E tu contou uma história de bastidor aí da semifinal aí do São Paulo Sport. Conta essa história aí. O São Paulino me viu, mas sabia que eu estava lá. Nada, São Paulino estão apanhando também. Todo lugar que estão indo. Não é que a gente foi assistir a semifinal ali da Copa do Brasil, né, ano passado, e tava no camarote. Cara, e levei meus filhos, foi meu cunhado, todo mundo lá assistir o jogo, a gente já foi desacreditado, né? Pô, o Sport já tinha perdido. Eu tava lá em Recife, assisti o jogo, tomamos 2 lá, vai vir aqui, vai fazer um gol. Eu nunca tinha ganho no Morumbi. Fomos lá pra curtir, levar meus filhos pra assistir o jogo, conhecer o Morumbi. Cara, só que aí o Sport... Nem tem rivalidade, né, cara? Não tem, não. E as torcidas são até parceiras, né? A torcida do Sport é parceira da torcida organizada lá do São Paulo. Mas a gente foi a paisana, né? Só vamos a paisana, não vamos de camisa do Sport, não, tá? Chegamos lá, vamos ficar quietinho. Só que foi dando, o Sport empatou. Aí já começou, a emoção foi tomando conta. Aí o Sport virou. Tava em casa. Aí já tava quase ganhando o jogo. E aí começamos. No terceiro gol a gente vibrou bastante. E aí no camarote do lado do nosso tava os jogadores do Sport que não estavam jogando. Então o Diego Souza tava lá. Sim. Então a gente se abraçou, torcemos junto. Tiramos, e aí, cara, quando acabou o jogo, que a torcida de São Paulo sentiu que ia perder, que tava a vibe toda pro Sport ali, começaram a vir pra cima, né? Primeiro quiseram pegar o Diego Souza, que tava no camarote do lado, e aí o pessoal saiu, e depois viraram pra gente que tava torcendo junto. A sensação é horrível, né? Tive que sair correndo de lá, não assisti os pênaltis não, mas pelo menos eu saí com o Sport campeão. Show de bola. Mas foi legal, meus filhos curtiram muito. Show de bola. Mas eu acho que chegando para a parte final da nossa entrevista, eu queria agradecer o Leandro aí por uma baita história. Papo legal. Papo legal, papo descontraído. Acho que esse é o objetivo do canal, aprendizado e de um modo geral, desejar sucesso, saúde, né? Que nem falamos de pandemia. Acho que a pandemia nos ensinou bastante coisa e acho que saúde é importante nesse momento, né? E desejar sucesso e que consiga, né, trabalhar mais um tempo para daqui a pouco vir o descanso aí que a gente... se bem que quem trabalha com logística, acho que não consegue parar, né? Não consegue parar. Só conseguir, de fato, viajar mais, aproveitar mais. Viajar é bom. Mas show de bola. Agradecemos aí a tua presença, foi bacana, foi bem descontraído o papo. É legal a oportunidade de conhecer o outro, porque você está trabalhando no dia a dia, né? Tem toda essa questão às vezes da hierarquia, da pressão do dia a dia de número, de resultado, e você nunca sabe da vida do outro, né? Aqui a gente conversando e ouvindo, a gente tem as pessoas que fazem coisas ali na rotina que você nem imagina que isso pode vir daquela pessoa, né? E às vezes o outro, sabendo daquilo que você gosta, cria uma relação diferente ali no dia a dia, facilita a convivência. Então, a gente só tem a agradecer aí a tua presença, ter se disponibilizado a estar aqui agora tarde da noite, ainda vai se deslocar aí para Jundiaí, né? Sem nenhum cachê. Só tomando uma água e uma pizza. Mas teve uma pizza, pelo menos. Não, mas é isso aí, Leandro. Eu agradeço aí a tua presença e tenho certeza que vai agregar muito aí conteúdo de valor aí para a galera que está acompanhando e principalmente aqueles que conviveram contigo aí nessas
andanças, né? É legal os feedback que a gente recebe depois que, trabalhei com esse cara em tal lugar, esse cara é gente boa, esse cara não sei o quê. A gente sempre, a gente faz amigos e inimigos, Sim, né? sim. Menos inimigos, com certeza, mas sempre por onde você passa, você deixa algo que marca a vida de alguém e sempre aparece. Isso tem sido bastante gratificante para nós. Então, Legal. agradeço aí a presença e vamos seguir o baile aí junto, que tem muita meta para bater. Não, assim, eu que agradeço, acho que foi bem isso, foi um papo bem legal, bem descontraído. Obrigado vocês, acho que é muito importante, vocês estão de parabéns pelo canal de vocês, de estar trazendo essas histórias, né? Eu comecei hoje a minha vinda, quase 1 hora de trânsito, escutando o podcast de vocês e vendo a história das pessoas, que sempre tem muita coisa legal para você conhecer, Sim. muita coisa que você se identifica, que você já viveu. Acho que é bem legal isso aí, vocês estão de parabéns. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Tomara que isso vá estar alcançando cada vez mais os jovens que estão aí, que a gente precisa dessa turma no mercado de trabalho, preparada, crescendo, com um ambiente legal de se trabalhar, cada vez mais gostoso de trabalhar, porque é onde a gente passa mais tempo, né? Mais tempo no trabalho do que dentro de casa, muitas vezes. Eu acho que tem que fazer cor para nós aí, aumentar, né, a pressão para trazer o Ortifon, hein? A gente convidou ele no evento lá, ele passou por mim assim, você, o Ortifon vai lá no podcast, ele, hã? O Miguel que gosta dessas coisas. Tem que fazer o convite. Vamos fazer o convite para ele de novo. Tem que trazer a galera, né? Trazer uns 4 aí, vai bater um papo aí. Fazer a reunião de chefe de metas aqui. Fechou, Leandro? Muito obrigado, cara. Obrigado a vocês, amigo. E para você que ficou até o final, até a próxima, até o próximo episódio aí do Logística Fora da Caixa. Valeu. Abraço. Obrigado.